tarde. Tá no ar o nosso Balanço Geral, edição de sábado, onde a gente começa aqui esse sabadão com o coração cheio de alegria pela sua companhia. Até rimou, através aqui da Tati Record TV e também através das nossas redes sociais. Sabadão, como a gente costuma brincar, e que alegria ter você aí participando e acompanhando o nosso programa. Olha, minha amiga, meu amigo, a gente vai falar de um assunto hoje que, tira o sono de muita gente, literalmente. Daqui a pouquinho a gente vai entender por quê. Eu acho que é muito comum as pessoas falarem, puxa vida, eu tô acima do peso. Isso está relacionado ao quê? A tireoide. Será? Eu não tô conseguindo dormir direito. Eu não tô conseguindo prestar atenção nos assuntos do meu dia a dia. Pois é, podem sim esses assuntos estarem relacionados a distúrbios da tireoide, como o hipertiroidismo ou hipotiroidismo. A gente vai entender hoje o que realmente a tireoide interfere aí no nosso corpo. Para isso, a gente está recebendo um grande especialista aqui nesse palco, ele que já esteve aqui, que entende de tireoide, vamos falar assim, como ninguém, que hoje carinhosamente aceitou participar do nosso Balanço Geral aqui de sábado. Olha, eu tô falando do Dr. Otávio Santos Neto. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite de novo, Fernanda. É uma delícia ter você aqui. Obrigado. É bom estar com o pessoal lá em casa também. Ai, que bom. Doutor, a gente vai falar desse assunto que realmente tira o sono, digamos assim, de muitas pessoas. Muitas pessoas têm dúvidas quando o assunto é tireoide, né? Tira o sono de muita gente, para outras até dá sono demais, né? Então pois a gente tem que ver o que está acontecendo aí e investigar certinho. Daqui a pouquinho a gente conversa com o doutor, mas eu já adianto um spoilerzinho. Você já falou que pode tirar o sono de muita gente e pode também causar sono em muitas pessoas. A tireoide também pode estar relacionada ao nosso aumento ou ganho de peso? Ou a perda de peso? Pode. Normalmente é mais discreto do que a gente imagina, né? Muitas vezes a pessoa acha que está obesa por conta da tireoide e isso é muito difícil de acontecer. Mas ela pode impactar no peso tanto direta quanto indiretamente. A gente já fala sobre isso. Então daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre esse assunto. Mas olha, vamos conversar agora um pouquinho então com o Dr. Otávio Santos Neto, que está aqui conosco hoje, ele que é endocrinologista, e entender quando é que a tireoide realmente interfere diretamente aí na nossa saúde, no nosso peso. Doutor, queria pedir para que você começasse explicando para todos nós o que é exatamente a tireoide. Legal. Então, a tireoide, ela é uma glândula, né? Ela é um órgão do nosso corpo que todo mundo tem. Ela fica aqui na região da base do pescoço, onde fica a gravata borboleta mesmo, né? Tá. Até quem estiver em casa, às vezes consegue sentir a tireoide. Consegue colocar o dedo bem aqui embaixo, né? Onde termina a traqueia. Às vezes dá pra sentir, às vezes não, porque tem pessoas que têm a tireoide bem pequenininha. Certo. Mas é ali que ela fica. Então muita gente acha que a tireoide é uma doença e não, né? Na verdade ela é um órgão. E aí ela pode ter doenças associadas, como nódulos ou alteração da função da tireoide mesmo. Ah, então ela pode ter uma glândula, então, como o doutor disse, né? É isso? É um órgão, né? É um órgão, isso. E é legal porque a tireoide ela é como se fosse o maestro do nosso corpo, né? Tá. É ela que vai coordenar o funcionamento de todos os nossos órgãos. Cérebro, coração, intestino, até o cabelo. Olha que coisa, tá frisado aí pra gente, vocês estão vendo em destaque aí na tela, exatamente onde fica a tireoide, né, doutor? Isso. E ela tem esse formatinho mesmo, parece uma borboletinha, né? Uma borboletinha mesmo. Exatamente. E aí, doutor, como é que a tireoide, então, como é que ela funciona no nosso organismo e quando é que ela pode estar trazendo algum malefício pra gente? Então, a tireoide, ela vai ser responsável pela produção de hormônios, né? O principal deles é o T4 e ela também produz o T3. E aí esse T4, através da corrente sanguínea, ele vai agir nos diferentes locais do nosso organismo, comandando o ritmo de funcionamento de tudo isso. Então ela vai comandar se vai acelerar ou se vai reduzir o metabolismo, por exemplo, do coração. Então vai mandar em qual vai ser a frequência cardíaca, no ritmo de funcionamento do intestino, se vai ser mais acelerado ou mais lentificado. Inclusive no ritmo de crescimento do cabelo, né? Já que o tema vai ser cabelo mais tarde também. Então é muito comum, quando a gente tem alguma alteração da tireoide, a gente tem alteração de tudo isso. Olha só. Né? São vários sintomas e não coisas tão específicas. Puxa vida, olha que interessante. Você sabia que a tua tireoide interfere, então, até no crescimento aí, ou então na falha, né? Dos cabelos? Exatamente, ela pode acelerar a queda do folículo capilar, né? E aí gerar condições que a pessoa vê muito cabelo caindo e tal. Agora, doutor, a gente tem visto que aumentou muito o número de pessoas que têm que operar a tireoide. Quando é que isso ocorre, doutor?
A gente tem duas indicações principais hoje em dia para quando alguém precisa operar a tireoide. Normalmente é quando a gente detecta algum nódulo que tem um risco maior de ser maligno, um câncer de tireoide, né? E aí o tratamento acaba sendo cirúrgico. Ou uma das opções para tratar o hipertireoidismo, que é quando a tireoide produz hormônio em excesso, é tirar a tireoide. Olha que coisa. Existe uma idade que a tireoide pode ficar mais comprometida? Ela pode ficar mais comprometida em pessoas mais idosas, né? Ela comete principalmente mulheres e em relação a alterações de função da produção dos hormônios. A partir dos 40 anos costuma ser mais comum, mas não é uma exclusividade. Tem pessoas mais novas que têm alteração também. Tem gente que toma, inclusive, medicação desde muito jovem, né, doutor? Isso, tem inclusive o hipotireoidismo congênito, né? Que a pessoa já nasce com alteração da produção dos hormônios tireoidianos e aí desde a infância já toma hormônio pro resto da vida. Olha, já estão chegando perguntas aqui para o doutor responder. Você pode participar do nosso programa a todo momento, mas antes eu queria pedir para a gente assistir uma matéria muito interessante sobre a tireoide e como ela funciona no nosso corpo. Vamos acompanhar. A consultora de marketing Jéssica, de 33 anos, passou por um exame de rotina no final de 2020 e o resultado foi preocupante. Apareceu nódulos com tamanhos diferentes, né, suspeitos, nesse exame, e com isso eles pediram para fazer alguns exames mais específicos, que um desses exames era a punção, e aí nesse exame da punção foi constatado suspeita de ser maligno. O caso da Jéssica foi cirúrgico. Retirei o nódulo e retirei a tireoide por completo. A tireoide é uma glândula localizada na parte da frente do pescoço, um pouco abaixo do que chamamos de pomo de Adão. É relativamente pequena e tem forma parecida com a de uma borboleta. Os hormônios produzidos pela tireoide agem em todo o organismo. As doenças mais comuns da tireoide é quando ela não funciona corretamente, ou seja, quando ela fabrica menos hormônios, a gente chama isso de hipotireoidismo, ou ela fabrica mais hormônios, a gente chama de hipertireoidismo. E os sintomas são completamente opostos. No hipotireoidismo, nossa energia diminui. O coração bate mais devagar, o intestino fica mais lento, a pessoa fica mais constipada, a unha não cresce muito, fica fraca, quebra, a pele fica mais seca, o cabelo cai, tudo que a gente não gosta, né? No cérebro também acontece a mesma coisa, ele fica devagar, a pessoa perde um pouco de memória, fica sonolenta, não tem disposição. Mas aquilo que mais chama a atenção é que o nosso peso começa a aumentar sem motivo aparente, a pessoa começa a engordar. Já no hipertireoidismo, a nossa energia aumenta. A pessoa fica agitada, irritada, gesticula bastante, não consegue dormir, tem a sensação que tem bastante energia, não quer parar, mas fica cansado, né, com toda essa agitação. O coração fica em batedeira, pode aparecer tremor nas mãos. Então, esse metabolismo tudo acelerado acaba fazendo com que a pessoa perca peso. Os problemas de tireoide podem ocorrer em qualquer faixa etária, mas são as mulheres as mais afetadas. Para se ter um comparativo, na fase adulta, o problema atinge 2% das mulheres e apenas 0,2% dos homens. Com pessoas acima de 65 anos de idade, a prevalência de 6% nas mulheres e 2% nos homens. O diagnóstico é feito através de exames de sangue, ultrassom e ressonância magnética. Em caso de necessidade, é feita uma biópsia. Quem tiver histórico do distúrbio na família deve fazer acompanhamento médico a partir dos 40 anos. As alterações na tireoide têm tratamento. No caso em que falta hormônio, né, hipotireoidismo, repõe o hormônio tireoidiano por toda a vida e está tudo legal. No caso em que está fabricando muito hormônio, a gente tem que dar alguma droga para diminuir a produção desse hormônio e, se necessário, pode até utilizar iodo radioativo ou mesmo cirurgia, como se é feita também nos tumores. No caso da Jéssica, só mesmo a cirurgia resolvia. E um ano depois do procedimento, ela garante que está muito feliz. Obviamente que eu tomo um remédio para fazer uma reposição hormonal, fazer o papel da tireoide, mas eu vivo normalmente, faço exercício físico, viajo, vivo a vida com a família.
Olha aí, eu acho que importante realmente é isso. Foi diagnosticado que tem um problema, é você ter esse acompanhamento constante com um médico especialista, né, doutor? Exatamente. Então, a partir do momento que você suspeita que um nódulo ele pode ser maligno, aí tem todo esse passo a passo de punção, investigação, talvez uma cirurgia e ver, né, qual era o grau de gravidade, se era realmente maligno e continuar seguindo a vida toda. Agora, doutora, a gente acompanhou nessa matéria que existe essa medicação para o paciente após diagnosticado algum problema. Mas o que a gente ouve falar muito, você disse aqui que a tireoide ela produz o T3 e T4, né? Que é uma substância muito usada em medicações para o emagrecimento. Isso é legal, doutor? Isso, na verdade, não é legal, né? Hoje, com tantas opções de emagrecimento que a gente tem, mesmo terapias medicamentosas muito boas, usar o hormônio da tireoide para esse fim não é interessante por vários motivos. Um deles é porque, além de gordura, a pessoa acaba perdendo massa muscular. E aí, a massa muscular é uma das coisas que mais ajuda a manter o resultado depois, né? E a gente nunca quer perder massa muscular sem gordura. Então, só disso já não valeria a pena. Mas, que nem eu falei, a tireoide, ela influencia em todos os nossos órgãos, né? E todos mesmo. Então, tudo vai acelerar. O coração pode desenvolver alguma arritmia, ansiedade, insônia, tremores, perda de massa óssea, podendo levar a osteoporose lá na vida, né, idosa. Então tem que tomar bastante cuidado com esse uso mesmo, não é recomendado. Olha, e daqui a pouquinho, quando a gente sair desse assunto, a gente também vai acompanhar o Top 10. Eu esqueci de falar para vocês. Quais foram os famosos que literalmente bombaram aí nas redes sociais, nas mídias, durante toda essa semana? Andréa Marques preparou com muito carinho pra gente o Top 10 e daqui a pouquinho a gente acompanha. Mas agora, muita gente participando do nosso programa, com dúvidas relacionadas à tireoide, eu vou pedir para colocar a primeira perguntinha aqui pro doutor, que é do Roberto Aguiar, aqui de Hortolândia. Ele diz o seguinte, doutor: eu sou cantor e quase toda semana tenho rouquidão e dor na garganta. Pode ser problema de tireoide? Minha mãe tem hipertiroidismo. Olha aí, doutor, será que esse pode ser o problema do Roberto? Pode ser, né? Existem condições em que a gente tem um nódulo na tireoide, esse nódulo é um nódulo grande. Ou até mesmo a tireoide aumenta como um todo, né? A gente chama isso de bócio. E como os nervos das nossas cordas vocais, eles passam em regiões muito próximas da tireoide, isso pode sim influenciar e causar rouquidão. Como o trabalho dele é como cantor, né? Isso às vezes exige um pouco mais do que o normal da voz. Só disso já pode ser uma das causas dele estar apresentando rouquidão. Mas é importante ele passar, talvez, com um endocrinologista ou até um otorrino para verificar se está tudo bem com a tireoide. Mas dificilmente a tireoide vai causar dor, né? A gente tem, às vezes, uma tireoidite subaguda, que é uma coisa transitória, dura uma semana, tal, por um quadro viral e depois aquilo passa. Certo. Mas se tá doendo e tá ficando rouco por muito tempo, precisa investigar. Então, o Roberto não perde tempo e vai verificar, procurar um especialista, né? A Clara de Sumaré diz o seguinte, doutor: olha, eu tenho 2 filhas, uma de 7 anos e outra de 2. Desde a última gestação não consigo emagrecer, me sinto muito cansada e de vez em quando parece que tem um caroço no pescoço. Será que preciso fazer exames de tireoide? Olha que pergunta interessante, doutor. Precisa sim, Clara. A presença de um caroço no pescoço que você está estranhando, é legal a gente investigar. Isso pode ser algum nódulo na tireoide ou em alguma outra estrutura do pescoço, algum linfonodo, né, que são gânglios do nosso pescoço. Então, ver se está tudo bem é importante. E investigar o seu cansaço. Pode ser uma alteração da tireoide, pode ser uma condição de carência nutricional, uma anemia, ou da rotina de ter 2 filhas também, né? Pode ser, também dá caroço em cada lugar. Ô, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Falando da tireoide, a Clara falou do caroço. É possível sentir esse caroço, assim, apalpando? É possível. É muito comum a gente ter nódulos na tireoide, na verdade, né? É até mais comum ter do que não ter. Verdade. Se a gente sair com ultrassom na rua passando nas pessoas, cerca de 60%, 70% das pessoas têm nódulo. Puxa vida, é um número muito alto. Pois é. E felizmente, né, 95% das vezes eles não causam nenhum tipo de alteração para a saúde. Até por isso que a gente não sai fazendo ultrassom em todo mundo, todo tempo, para ver isso.
Mas quando esses nódulos são maiores, eles podem ser palpáveis, né? Então, muitas vezes a gente consegue sim sentir. Isso faz parte, muitas vezes, do exame físico no consultório, quando o paciente tem alguma queixa. E aí sim a gente passa para o próximo passo, que é fazer o ultrassom e investigar isso certinho, para ver a característica daquele nódulo. Olha só. Mais uma perguntinha para o doutor, então. Olha, a Eliana de Campinas. Oi, Fer. Oi, meu amor. Meu médico diz que tenho tireoidite de Hashimoto, é isso, doutor? De Hashimoto. É autoimune. Isso quer dizer que não tem cura? Tireoidite de Hashimoto, Hashimoto. doutor. Hashimoto é o nome do japonês que descobriu a doença e aí ele batizou com o nome dele. Certo. Não sei porque as pessoas faziam isso, né? Colocar o próprio nome de doença. Pois é, coisa ruim, né? Mas ela é uma condição autoimune. O que isso significa? Então, a gente tem anticorpos, né, no nosso corpo com o papel de nos proteger contra vírus, né, outras infecções. E por algum motivo, isso a ciência até hoje não sabe explicar muito bem o porquê. Tem algumas pessoas que criam autoanticorpos, que são anticorpos contra algum órgão específico. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm anticorpos contra pigmentos da pele, tem vitiligo, que são aquelas manchas brancas, ou anticorpos contra o pâncreas e desenvolve diabetes tipo 1. No caso da tireoide, quando o anticorpo é contra a tireoide, a gente chama de tireoidite de Hashimoto. Não tem cura, mas tem controle, né? Certo. O controle é fácil, é o uso da levotiroxina e a pessoa pode ter a vida normal se estiver bem controlada. Você comentou aqui no comecinho do programa que quando a pessoa tem algum distúrbio da tireoide, isso pode também acabar afetando o sono dela. Ou seja, ela pode dormir pouco ou ela pode dormir muito. É isso, doutor? Exatamente. Quando a gente tem uma falta de hormônios tireoidianos, que é o hipotireoidismo, é comum a pessoa se sentir muito cansada, muito sonolenta ao longo do dia. Ao passo que quando a gente tem um aumento da produção desses hormônios, que é o hipertireoidismo, a pessoa ela pode ter uma aceleração, ela pode ficar mais ansiosa, com insônia. Então é bem comum a gente ver esse tipo de alteração, sim. Tem alguma outra característica que é pertinente aí ao distúrbio da tireoide, doutor? Como eu falei, dificilmente ela vai afetar uma coisa específica. Ela às vezes acaba pegando mais de uma coisa, né, no nosso organismo. E o melhor jeito da gente saber se está alterado é através do exame de sangue mesmo. Certo. E lembrar que não é porque está com sono que a culpa é da tireoide, né? Tem várias outras causas que causam isso. E do mesmo jeito que a insônia tem diversos fatores também. Mas é uma das coisas que é investigada. Olha, o importante é se cuidar realmente, sempre ter a companhia aí, a procura de um grande especialista para que você sane todas as suas dúvidas. Desconfiou de alguma coisa, minha amiga, meu amigo? Vai no médico, porque cada um no seu quadrado, né? Aquela história de receita antiga, a gente já viu que não funciona. Tem alguma coisa que está te incomodando? É importante sim você procurar um especialista e sanar essa dúvida. E, ó, doutor, o exercício físico, ele pode não ajudar, como você falou, diretamente a tireoide, mas ele ajuda no âmbito geral da nossa saúde, né? Eu acho que se a pessoa não tiver com a função tireoidiana adequada, fazer exercício vai ser muito difícil, na verdade. Verdade, Então, doutor. se você tem um hipotireoidismo que não está bem compensado, você vai se sentir indisposto, vai faltar aquele ânimo para se exercitar, o rendimento não vai ser igual. E isso dificulta até quem quer emagrecer, né? Porque de onde você vai tirar energia para fazer exercício? E a mesma coisa o hipertireoidismo. Se ele não estiver bem compensado, corre um risco maior de uma arritmia, de você não se sentir bem durante o exercício, pode ter enjoo. Então, essa relação de tireoide e exercício acaba existindo nesse sentido. Doutor, a melhor forma, a forma mais prática, então, da pessoa, se de repente se identificou com esses sintomas que você contou durante o programa todo hoje para nós, a melhor forma dela identificar se existe algum distúrbio, não sei, na tireoide dela, seria com o exame de sangue, não? Isso, o primeiro passo é procurar um endocrinologista. Ele vai pedir os exames de sangue que forem necessários para você, né? Durante a conversa, às vezes, na consulta, a gente consegue detectar outras causas que possam justificar esses sintomas também. E se a gente não encontra alteração na tireoide, a gente consegue também encontrar outras alterações e tratar isso, né? É verdade. Olha, muitas perguntas chegaram para o doutor. Dá tempo do doutor responder agora, Max? Então vamos colocar aqui na tela, que é do Júlio César de Americana. Ele diz o seguinte, doutor, que ele descobriu que tem hipertiroidismo há 1 ano, ele sentia alguns calafrios ao longo do dia, o coração disparava, tinha insônia e metabolismo muito acelerado. Ele achava, inclusive, que era estresse. Até quando entrou em uma empresa que pediu um check-up e constatou o hipertiroidismo. Fica o alerta para quem estiver assistindo. Olha, vai totalmente de encontro com o que o doutor estava acabando de explicar, né? Esse daí leu o livro de medicina, né? Seguiu todos os sintomas. É verdade. Nem sempre a gente vê o pacote completo, né? Às vezes são poucos sintomas, nem sempre vem tão exacerbado assim. Mas se
tá desconfiando, é legal investigar sim. Ô, doutor, então você falou que nem sempre vem todos os sintomas. A pessoa pode estar com distúrbio na tireoide e também não sentir nada? Pode, até nos casos mais iniciais, né? Às vezes são algumas queixas bem discretas, às vezes vem uma dificuldade de concentração, uma memória mais fraca e mudanças, às vezes, no hábito do sono. E já pode ser um primeiro sinal de que a tireoide vai alterar. Puxa vida, olha, a Roberta de Valinhos diz o seguinte: existe cirurgia por vídeo para retirar a tireoide ou somente aquela com corte no pescoço? O médico no pronto-socorro me disse que eu teria que operar a tireoide, mas acabei nem procurando um especialista por medo da cirurgia e da cicatriz. Olha aí, doutor. A cirurgia da tireoide, na maioria das vezes, ela é feita na forma aberta, aqui na base do pescoço. Então acaba ficando uma cicatriz naquele local que eu mostrei onde é a tireoide mesmo. Normalmente é uma linha fininha, tem que tomar cuidado quem tem predisposição à formação de queloide ou cicatriz hipertrófica. Mas existem algumas técnicas de fazer transoral, né? Então eles operam por dentro da boca e aí não fica nenhuma cicatriz aparente. Então quem está muito ligado com a parte estética é uma opção. Eu quero agradecer aqui demais a presença do doutor Otávio. Muito obrigada, doutor. Você sempre vem aqui trazer informação aí para nossa saúde. Obrigada, viu? É um prazer, eu que agradeço, gente. Te espero aqui outras vezes. Te espero não estar com tudo que você não apareceu ainda, hein? Eu vim, só chamar. Obrigada, meninos. E desejar, eu babana aqui, que o seu final de semana seja recheado de tudo aquilo que te faça bem, meu amor. Sorria bastante, toma um caldo gostoso, abraça quem você ama, que os momentos são assim. Mas segunda-feira a gente tá juntinho de novo no nosso Tá Com Tudo, ó. Beijo, fiquem com Deus e até segunda.